Bom dia, é com imensa alegria que eu estou aqui, né, para falar para vocês um relato de experiência mesmo, né, assim como a Karen já disse, sobre uma prática de ensino que eu venho tentando empreender, né, só para já fazer um meia-culpa, eu não vou fazer nenhuma... eu não vou mostrar nenhum projeto que seja extracurricular ou que tenha uma prática tão inovadora no sentido de metodologias, né, etc. Mas eu acho que tem que merece ser sublinhada, né, e mostrada, por isso que eu elegi para que seja a minha apresentação aqui, né, no sentido em que ela tem uma tonalidade, um efeito que eu percebo nos alunos, né, em função do próprio contexto de ensino que eu tenho, né, que é o ensino e eu já vou considerar já diretamente, né, o ensino de uma língua de imigrante na França, né, que é o caso do português, dentro de toda uma complexidade, né, e que por isso, né, eu intitulo Discurso, Representação e Saber sobre as Línguas em Práticas de Ensino. Eu não vou definir as duas noções de discurso e representação, mas eu vou tentar instrumentalizar, né, ou tornar, né, essas duas noções mais práticas, né, à medida em que eu vou mostrando a forma como eu mobilizo essas duas noções no meu cotidiano de ensino. Tá? Então, veja bem, o que eu procuro fazer dentro do meu contexto é ter como princípio e perspectiva, né, o meu projeto inicial como leitor na Université Clermont-Auvergne, que são as práticas e manejos de materiais de divulgação científica e cultural em novas mídias. Então, esse é o meu ponto de partida, né, que vai definir, de algum modo, o meu trabalho prático, né, mas também, em alguns cursos, né, o trabalho mais específico no que tange a essa temática, né, nos materiais de divulgação científica mesmo, produzidos pelo Brasil como insumo cultural. Tá? Ou seja, também o português como língua de ciência. Português brasileiro como língua de ciência. E depois, né, também práticas que têm como foco, além do desenvolvimento de competências terminológicas, isto é, linguística-culturais, né, linguística-culturais e conceituais, uma prática de sensibilização, conscientização, e ainda de difusão das especificidades, singularidades e identidades das e nas línguas e culturas brasileiras. Tá? Então, eu tenho como objetivo, né, aí, promover uma ruptura do imaginário de língua una, inscrito na universidade, e, por deriva, a homogeneidade da relação posta em língua, território, povo, um país, uma nação, uma língua, justamente porque eu estou na França, né? E os meus alunos, mesmo tendo herança e cultura portuguesa, né, ou brasileira, em sendo oriundos da Guiana, sendo filho de brasileiros e franceses, né, tem toda essa heterogeneidade, e também alunos de outros lugares, né, como Senegal e etc., observam, né, nas suas práticas cotidianas de aprendizagem, né, eles vão olhar, muitos deles, para a língua com a relação que eles têm com a língua francesa. Tá? Porque todos os nossos alunos ou têm o francês como língua materna, né, ou são bilíngues, ou têm o francês como língua segunda. Possibilitar, em um dos casos específicos, os contatos com as especificidades e singularidades do português brasileiro em relação ao português europeu e também uma sensibilização no que tange à variação, desculpe se foi uma correção do próprio PPT, mas eu prefiro usar o termo variança, porque eu não trabalho com sociolinguística e eu acho que esse é um termo mais específico, né, a variação. Prefiro pensar mais na noção de variança, que estaria presente aí em todas as línguas, né, ao português europeu, e também promover uma sensibilização no que tange ao plurilinguismo, ao multilinguismo, no funcionamento das línguas em geral, bem como sensibilizá-los para o próprio caso das variantes do português europeu.
né? Isso em uma das minhas práticas, em um dos meus cursos que eu vou mostrar na sequência. Já no segundo caso, mostrar o percurso histórico-político das línguas do e no Brasil. Tá? Então, são duas práticas em dois cursos diferentes, com tipos distintos, né? Não só de perspectiva de abordagem, mas como determinação, né? Formativa de currículo. Né? Um curso é dado em TD, que a gente chama de trabalhos dirigidos, em que a gente pode trabalhar práticas, né? E um curso é dado em CM, em francês, cours magistraux, que eu não sei como seria essa tradução em português, mas seria mais ou menos cursos em módulos de seminário, em que você vai trabalhar mais conceito mesmo, né, com os estudantes, que são os cursos de cultura, Culture et Société, Lusophone, Brasília, dos quais eu sou responsável atualmente por todos, do 1 ao 6. Nós temos 6 cursos de cultura. Bom, então, aqui está um pouco do contexto. O Daniel já falou um pouco disso ontem. Mas eu só vou acrescentar aqui. Eu vou falar. Mas o Daniel, por sorte, não falou tanto dos mestrados, ele falou mais das formações, né, que nós temos. E eu vou falar de um dos focos, que é o meu curso de língua oral para o mestrado, né? Que deve contemplar, de alguma maneira, estudantes das 3 formações, né? Em línguas, literaturas e culturas estrangeiras regionais, línguas estrangeiras aplicadas e estudos franco-portugueses, né? Que é o curso novo de que ele falou ontem. Então, eu tento, né, manejar, né, trazer uma abordagem, né, que traga esses índices precedentes de que eu já citei, mas que também, ao mesmo tempo, promova, né, um acesso a práticas linguísticas, ou o que eu vou considerar práticas linguageiras. Né? Bom, então, para falar do curso de língua oral, eu vou resumir em síntese, porque, enfim, eu preciso de N abordagens, N metodologias, né, nesse curso, mas, em resumo, vai ser mais ou menos esse resumo aí mesmo das abordagens e metodologias que eu utilizo. Então, o que eu procuro trabalhar nesse primeiro momento do curso? Né? A variança, a língua como objeto dos estudos linguísticos. Lembrando que, nos cursos de línguas, não há... os alunos desses cursos de línguas, eles não têm formação em linguística. Né? Então, eu preciso fazer uma sensibilização inicialmente, né, para as noções, por exemplo, de língua, dialeto, sotaque, né? Justamente porque eles vão avaliar isso diretamente com a noção de acento, né, um accent em francês. E em português a noção de sotaque é específica, né? Porque ela indica muito mais uma descrição, né, da língua, apesar de identificar, né, diretamente, né, ter a ver com a identidade, né, mas é mostrar que, em português, esse termo, né, ele designa outra especificidade conceitual. Né? Então, em falar, por exemplo, né, para os casos em que a gente fala em dialetos em português, você já tem um engajamento da língua, né, como objeto do próprio saber, da dialetologia, né, ou mesmo da sociolinguística, né, e etc. Tentar mostrar para eles, né, que a oralidade, né, é um objeto do saber definido a partir de da sua distintividade com a escrita, né, e tentar mostrar, ao mesmo tempo, que o que vai me levar para o segundo momento do curso, esse é o primeiro momento, mais ou menos um mês de aula, né? O segundo momento do curso, onde eu vou empreender o trabalho com as práticas linguageiras, né?
Eu vou avizinhar duas noções aqui, tá? A noção de práticas linguageiras, do Cortina, e do gêneros do discurso, do Bakhtin. Embora eu não seja um bakhtiniano, eu gosto de trabalhar com a noção em sala de aula justamente porque ela nos permite avançar em alguns aspectos. Só para ver se eu não perdi alguma coisa. Então, o que eu costumo trazer de início, um pouco de teoria para os alunos, né, são esses textos. Vejam bem que são materiais, de alguma maneira, que estão dentro desse quadro de divulgação, mas que eles também têm uma forma de construir o saber, né? Eles podem ser considerados textos de fronteira entre a divulgação e os próprios textos científicos, né? Os textos da revista FAPESP, entrevistas com a Taliba e etc., né, que vão mostrar já de um modo mais dinâmico, né, como é que se dá essa questão da materialização própria da oralidade, né, inclusive, porque isso é um ponto que há muitos pontos comuns, né, no caso, em português europeu e português brasileiro, nesse caso, né, tá, os portugueses usam to, tá, né, isso também é uma marca de oralidade. Outros textos, né, que têm cargas mais contundentes e mais, que mostram materialidades, né, mais fortes com relação à língua portuguesa no Brasil e à língua brasileira. Esse texto, Ora Pois Uma Língua Bem Brasileira, que é um texto de divulgação em si, que eu trabalho o vídeo dele também, que é um texto maravilhoso, e outros materiais que eu vou distribuindo ao longo do curso, né, que vão promovendo essa discussão para uma sensibilização mesmo dos alunos. Meu tempo acabou, eu vou correr, desculpa. Né? Bom, então, eu vou mobilizar isso, né, como as práticas linguageiras e os gêneros. Né? A prática linguageira é uma noção que vai considerar as práticas linguísticas a partir do que elas têm enquanto saber sobre a língua e prática linguística mesmo. Então, ela define que toda fala, toda enunciação e todo discurso, toda prática linguageira, ela já é interpelada por um saber sobre a língua, uma forma de saber, né, sobre a língua. E eu acho que ela é uma noção boa e abrangente, né, para pensar esse funcionamento mesmo da especialização das formas, dos discursos e etc. Tá? Então, eu vou promover, nesse segundo momento do curso, né, o trabalho com essas práticas, considerando 3 tipos de gêneros orais, vamos dizer assim, né? As entrevistas, as apresentações e os debates. E dentro desses 3 tipos, eu trago temas, inclusive, que tocam pesquisas linguísticas sobre leitura, né? Sobre variação, variância, dialetos, sotaques, etc. E o produto que eles têm que fazer seja uma entrevista, seja uma apresentação de um projeto de mediação cultural. Tá? Porque é uma das formações que a gente tem com mediadores culturais. Tá? Prometo que é a última coisa que eu vou falar, Cíntia. Depois, o trabalho com o debate, né? E os 3 temas, e ali uns exemplos da minha sala de aula, e nos cursos de cultura, em todos eles, em algum momento, eu tento colocar a língua como objeto, né, dos processos histórico-políticos, né, no Brasil, então considerando tantos períodos da colonização, nos cursos de Cultura 1, curso de Cultura 2, né, que eu foco muito, porque aí entram, é uma loucura, gente, os cursos, porque os cursos de Cultura 1, os alunos só tem um aluno de LLCUR e de EEI. O curso 2, eu tenho todos eles mutualizados juntos, então eu tenho que começar uma outra abordagem. Aí eu acabo falando das línguas no Brasil como tema de seminários para os alunos. Né? Cultura 3, eu vou para o Diretório dos Índios, né? Eu falo desde mineração até a questão da mineração no Brasil, até a problemática do Diretório dos Índios, tá? Porque o meu foco é o século XVIII. Cultura 4, eu falo do século XIX e a Constituição do Brasil, do português, como língua oficial e nacional.
né? Falo muito nesses 2 cursos sobre as línguas gerais no Brasil, inclusive. O curso de Cultura 5, eu trago todos esses itens. E aí que eles fazem bem um levantamento vocabular em quase todos os temas que eu trago. Eu peço para que eles insiram um aspecto da língua do Brasil naquele momento. E o curso de Língua 6, que é, quando eu falo a construção dos produtos culturais brasileiros, né? O foco é a década de 30, né? O Estado Novo e tudo mais. E, enfim, eu acho que a contribuição, né, o resultado, o que eu noto, os nossos alunos, eles têm um perfil um tanto quanto específico, a Karen pode dizer isso, eles têm um interesse, mas é o interesse até o lado B, né? Eles não mostram muita motivação, eles fazem, os nossos alunos. Você dá instrução e eles fazem. Né? Eles são bem práticos, eu diria, né? Mas eles conseguem fazer coisas bem interessantes no fim com isso. Enfim, eu acho que essa é a novidade que eu trago no meu trabalho, a partir da minha formação acadêmica também e tudo mais. E é isso, senão vão me matar. Obrigado.